Olá, vou explicar a atividade 12 da página 79 do caderno Trilhas da Prefeitura de São Paulo, Trilhas da Aprendizagem, tá? O tema de hoje será geometria plana. Então, assim, são temas que vocês já estudaram, algumas coisas assim, tá? E aí eu só vou dar uma lembradinha. A palavra geo significa terra e a metria medida. Então seria objetos que nós vamos utilizar para representar as medidas que tem na Terra. Por exemplo, o formato de uma televisão geralmente é um formato retangular. Então isso aí é um estudo de geometria que vai estabelecer medidas para a Terra. Tá? Aí tem dois tipos, tem a geometria plana, que nós estudamos círculos, quadrados, triângulos, trapézios e assim vai, e tem a geometria chamada de espacial, que é estudado esferas, cilindros, pirâmides e assim vai, tá? Bom, nesse exercício que está na página 12 da apostila, antes que eu esqueça, eu estou testando a ferramenta nova, né? Eu acho que as aulas vão ficar melhores aí do que estava, antes que vocês vão ver exatamente o que eu estou fazendo aqui no computador, então vai ficar bem melhor, né, a qualidade de visual aí, né? Então aí, nessa atividade nós vamos fazer o 1 e nós vamos fazer o 2, tá? Porque eu preciso lembrar algumas coisinhas que vocês podem ter esquecido, aí eu preparei aqui uma parte de revisão para vocês recordarem aí o que está pedindo sobre a geometria. Na aula de hoje nós vamos localizar os pontos aí no que é chamado de plano cartesiano, que eu já explico o que é, e dar uma lembrada nos tipos de ângulo, né? Que é um ângulo reto, que é um ângulo obtuso, que é um ângulo raso, um ângulo agudo, que tem no segundo exercício desse mesmo caderno Trilhas da Aprendizagem. Bom, então vamos lá. Leia com atenção e resolva as situações e problemas a seguir. A partir da origem O, que tá lá no centro, lá, tá? Geralmente usa 0, né? Eu acho que isso aí é um O, viu? Mas tudo bem, parece que é um O lá. Do plano cartesiano, a palavra plano cartesiano vem desse carinha aqui chamado René Descartes, é francês, a gente não lê algumas coisas aí, eu não sei porquê. Quando vocês tiverem professor de francês, vocês perguntam, mas René Descartes não lê algumas consoantes do francês, né? Então ele viveu no século XVI aí e criou essa frase aí: penso, logo existo. Se você não pensa, você não existe, não contribui em nada para a sociedade. Que grave isso, hein? E aí ele era um filósofo, ele inventou o que a gente conhece como plano cartesiano, que é esse gráfico aí com eixos de coordenada x e y, tá? E aí hoje a aplicação disso é GPS, né? Tem aquele jogo Pokémon Go, que você fica procurando, né, bichos virtuais no celular e tal, aí você precisa ter dentro de uma localização, né? Isso é tudo derivado da estrutura do que o René Descartes criou, que é o chamado plano cartesiano. E aí, dentro disso daí, no GPS geralmente chama de coordenadas de longitude e latitude, né? Mas aqui em matemática, coordenada de x e y, tá? Bom, então aí ele fala assim, ó, desloca-se 2 unidades para a direita, em seguida 2 unidades para baixo e finalmente 2 unidades para a esquerda. É bem facinho aí, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, só para ver, não é a resposta que vai estar aí, mas eu vou fazer um exemplo só para caso alguém tenha dúvida. Partindo do ponto O que ele colocou lá como origem, eu vou fazer um caminho para ver como que seria aí. Aí mais ou menos esses quadrados como se fosse um quarteirão de uma cidade, alguma coisa assim. Então vamos supor assim que eu fosse deslocar uma unidade para a esquerda. Então partindo do ponto O, só para ficar mais fácil, tá? Então ficaria esse sentido aí, tá vendo? Um quadradinho só de distância, né? Então esse menos aí significa que o deslocamento foi para a direita. Perdão, para a esquerda, tá? Positivo para a direita, certo? Então, aí um metro, 1 quilômetro, alguma coisa assim, para a esquerda. Aí a outra situação aqui, 3 unidades para cima. Então, daquele ponto que eu parei, eu vou subir 3 unidades. Então, eu vou lá para o topo. Qual ponto que eu atingi? Foi o ponto P, certo?
Então aí chegaríamos no ponto P. É isso que vocês vão fazer, só que com o que ele colocou lá no exercício, né? Desloca as 2 unidades para a direita, em seguida 2 unidades para baixo e depois para a esquerda. Que ponto que vai chegar, tá? Que aí você tem que marcar aí nesse retângulo aí do exercício A. O exercício B, né, foi, sei lá, meio deslocado aí esse exercício, né? Ele colocou uma pirâmide com base pentagonal. Quem não lembra a palavra pentagonal, um pentágono, penta, né? Penta significa 5, então tem 5 lados. Quantas faces triangulares tem? Então eu coloquei o desenho aí, tá vendo? Só para dar uma lembrada, tá? Não tem na apostila, eu coloquei aí. Aí o que você vai fazer? A base é o formato de triângulo, não é isso? Tá vendo lá embaixo? Quantos triângulos que eu tenho que colocar ao redor dessa pirâmide? Porque isso é uma característica da pirâmide, tá? Toda pirâmide, a base pode ser qualquer forma, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, assim vai. E o formato da lateral, ela tem que ser triângulos, né? Isso é a característica da pirâmide. Então, se a base embaixo tem 5 lados, quantos triângulos em volta eu preciso colocar para formar essa pirâmide, tá? Com base pentagonal. A base é a parte de baixo, certo? Facinho, né? Aí tem um exercício aqui que não é tão difícil, tá? Mas é que precisa lembrar algumas coisas, então eu vou retomar algumas coisas sobre ângulos para vocês também, para poderem lembrar os nomes igual eu comentei no começo. Então, o número 2, Simone fez um desenho a seguir para representar o trajeto de sua casa ao parque, indicando os ângulos que realiza no percurso. Então tá lá a casa da Simone, tem lá até um ponto A, e aí forma uma abertura. Essa abertura que a gente chama de ângulo e é medida em graus. No caso ali do ângulo A, tem 120 graus. Aí ela vai em linha reta até o ângulo B e sobe, né? Sei lá, uma rua, alguma coisa assim. E aí a abertura que forma ali, 100 graus. Aí eu creio que seria o ângulo C, esse de 60 graus aí, né? Mas colocou B 2 vezes. Eu creio que seria o ângulo C, mas vamos seguir. Aí desce de novo, e aí para chegar até o parque, né? Aí faz esse trajeto aí. Aí o que ele quer saber? Nesse desenho, o ângulo reto é encontrado no vértice. O vértice é a mesma coisa que ponto, tá? Então seria o A, B, o B 2 vezes e o D lá, certo? Pela letra qual. Então eu vou dar uma lembrada do que é um ângulo reto, mas primeiro eu vou lembrar todos os conceitos de ângulo, que aí já fica bom para vocês aí. Então, começando, da onde que veio aí as estruturas de ângulos, tá? Uma volta completa tem quantos graus? Eu já devo ter falado isso alguma vez, mas já tá aí, eu vou retomar isso aí que às vezes esquece. Então tá lá o sistema solar, tá? Com 8 planetas que tem no sistema solar, e aí a gente tem o primeiro deles com proximidade do Sol, né? Então, quanto tempo Mercúrio, que é o primeiro, tá em inglês, tá os nomes lá, mas essa imagem eu achei bonitinha, ok? Quanto tempo Mercúrio demora para dar uma volta completa em torno do Sol? Como ele está mais próximo, é óbvio que o contorno que ele tem que fazer é menor. Então, 3 meses aproximadamente que Mercúrio, que é o primeiro planeta em relação ao Sol, né? Que demora para dar uma volta completa. Vênus, que é o próximo aí, né? Antes de chegar à nossa querida Terra, gasta aproximadamente 8 meses para dar uma volta completa em torno da Terra. Do Sol. Final do sistema solar. A Terra gasta um ano, né? Um ano completo, ela dá uma volta completa em torno do Sol. O Marte, que é o mais próximo da Terra, né? Marte é o mais próximo aí. Gasta aproximadamente 1 ano e 8 meses. Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, 11 anos. E Júpiter tem 4 luas, né? Foi estudos de Galileu no século XVI que fez os estudos aí de Júpiter. Criou um negócio chamado telescópio, né? Que é para observar os planetas aí e tal. Saturno, né, que é o planeta que tem o anel, gasta aproximadamente 30 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Urano, 84 anos, certo? E Netuno, que é o último planeta do sistema solar, 165 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, certo?
Então, depois dessa aulinha aí de sistema, né, que vocês já devem ter tido em algumas aulas aí de ciência, só retomando, porque aí tem alguns conceitos da matemática que são aplicados aí, que aí vocês vão precisar para fazer aquela atividade do trajeto que a Simone fez de casa até o parque, né? Então, olha lá, se a gente considerar, porque o mês, ele tem mês que tem 28, 29, 30 e 31. Então, a gente calculando mais ou menos a média, arredondando, a gente considera o que é chamado de mês comercial com 30 dias. E geralmente é usada para contratos, eu sei que vocês são muito novos, não sei se fez algum contrato, sei lá, de alguma coisa, mas eu falo, o contrato tem 90 dias. O que significa isso? Considerando o mês comercial, são 3 meses, né? Que 30 vezes 3 dá 90 dias. Então, nas relações de comércio é usado o mês comercial com 30 dias. Por exemplo, quando vocês estiverem trabalhando, né, você recebe um salário, por exemplo, de R$1.000. Você quer saber o quanto que você ganha em um dia. Você vai pegar esse salário e dividir por 30, né? Porque a relação também do trabalho é usado o mês com 30 dias. Tá? Então, considerando o mês comercial de 30 dias, certo? Nós vamos ter o quê? Uma volta completa em torno do Sol. Quantos dias a Terra vai demorar para dar uma volta completa em torno do Sol? São 12 meses, não é isso? Então, a gente pega 30, o ano, né? Seria, considerando 30 dias, seria 30 vezes 12 meses. 30 vezes 12 vai dar 360. Ou seja, por isso que nós falamos que uma volta completa tem 360 graus, porque a cada movimento que a Terra faz em torno do Sol, a gente estabelece isso como ângulo, tá? Então aí o ângulo que ela vai fazendo. Então, por exemplo, eu estou no mês 30 de janeiro, por exemplo. Quantos ângulos ela andou? Foi os dias, né? São 30 graus, em relação ao início lá de janeiro, tá? Aí nós estamos na metade do ano, então ela fez 180 dias, ou seja, 180 graus, metade da volta em torno do Sol, tá? Bom, só uma curiosidade, né? Antigamente se acreditava nisso, hoje a gente sabe que o ano tem 365 dias e 6 horas, né? Que agora já tem maneiras mais fáceis da gente calcular isso daí. 6 horas, que não é exato mais, né? Igual eu pensava-se antes, tá? 6 horas em 4 anos, 6 vezes 4 dá quantas horas? Dá 24 horas, ou seja, por isso que tem um negócio chamado de ano bissexto, que o último ano bissexto, que é fevereiro, tem 29 dias, né, em vez de 28, 29 dias, para dar uma ajustada no calendário, porque senão o calendário de horas e dias ia ficar desajustado. Então, a cada ano, ela dá 365 dias e 6 horas. Em 4 anos, tem um dia completo, 24 horas, né? Por isso que a gente tem o chamado ano bissexto, certo? Bom, então a volta completa 360 graus, tá? Por causa do movimento que a Terra faz em torno do Sol. Aí, continuando a parte dos ângulos aqui, que é o que a gente vai ter que fazer lá, esse ângulo aí que é chamado de 90 graus, tá? O que tem ali? Ele forma um canto, que é chamado aí de canto aí, tá? Como que é chamado esse ângulo? Ali, na verdade, seria o que a gente chama de um quarto de volta, ou seja, pegar a volta inteira e dividir por 4, né? Forma um quanto? 360 graus dividido por 4 dá 90, tá? Então, esse ângulo é chamado de ângulo reto, porque ele forma um canto, né? Então, por exemplo, um pedreiro que vai fazer alguma casa, alguma coisa assim, como que fala que a casa está no esquadro? Esquadro é aquela régua triangular que vocês têm, né, que recebe no material aí. Todos os cantos da casa tem que formar um ângulo de 90 graus. Se não formar de 90 graus, o que acontece com a casa? A casa fica torta, né, não sei o que, um pedreiro inexperiente, alguma coisa assim. Tá? Então aí esse ângulo que forma um canto é um ângulo de 90 graus. Um canto de uma mesa, 90 graus, um canto de uma TV e assim vai. Tá? Então, ângulo reto. O ângulo 180 graus, que aí seria metade numa volta, seria a situação que a gente está hoje aqui, né? Então, na metade do ano, certo? Pensando que o ponto C é o Sol e a Terra está movimentando em torno do Sol. Então, como que é chamado esse ângulo? Esse ângulo é chamado de ângulo raso, tá? Então, é metade de uma volta, certo? Aí tem os dois tipos, ele só pede um tipo de ângulo lá, mas eu queria que vocês colocassem lá também, né? Identificar os outros ângulos. Que tipo de ângulo que aí dá uma lembrada no nome. Ele só pede um, mas aí eu volto para vocês lá e vocês dão uma olhada aí. Esse ângulo aí que está entre o primeiro ângulo, 40 graus, né? Que é a abertura que forma lá, tá? Como que é chamado? Ele é chamado de um ângulo agudo,
tá? Então, ou seja, é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Entre 0 e 90 graus, a gente começa a contar do 1 até 89, porque se for 90, ele já é um ângulo que ele é um ângulo reto, tá? Então, por exemplo, além do 40, 30, 60, 80, 89, né? E assim vai, tá? O outro ângulo, né, ele já passa do 90 graus, né, já passa daquele canto que formaria ali no meio, né, no ponto C ali, então ele está 145. Como que é chamado esse ângulo? É chamado de ângulo obtuso. Ele está entre 90 e 180. 90 graus é um ângulo reto, 180 é um ângulo raso. Então ele está entre esses dois, 91, 92, e assim vai, até 179. Outros exemplos, além do 145, 130, 170 e assim vai. Esses são chamados de ângulo obtuso. Então o que você vai fazer aí nessa atividade no 2 para a gente já encerrar a aula? Vou voltar lá, aí vocês vão ver aí o que vocês vão fazer, tá vendo? Esse ângulo de 120 graus, que ângulo que ele é? Qual a característica? Ele é raso, reto, né? Obtuso, agudo. 100 graus, que ângulo que é? 60 graus, que ângulo que é? Pode marcar lá do lado mesmo, tá? E o 90 graus, que ângulo é? E aí embaixo ele pede para colocar a letra que indica o ângulo reto, que eu acabei de lembrar para vocês. Tudo bem? Então por hoje é só, tá? Comenta lá se gostou da aula, não, desse jeito se tá bom, se faz de outra maneira e tal. E aí eu final de semana não corrigi, mas prometo para vocês que eu vou colocar a correção lá das atividades lá para vocês, tá bom? Forte abraço a todos, cuide-se e até quinta-feira com a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!